Vou fazer a textura reta agora com a espátula normal. E uma das dúvidas que eu mais recebo é, Manu, toda vez que eu vou espatular meu bolo com a espátula lisa fica bom, mas quando eu vou usar uma espátula de textura fica feio. Por quê? Provavelmente seu chantininho não tá hidratado da forma correta, tá? Para usar a espátula de textura, o ângulo é exatamente o mesmo, 45 graus, tá? Vou encostar a minha espátula e vou rodar o meu bolo. Sempre respeitando essa regrinha de deixar a espátula reta, tá? Não entorta a tua espátula, espatulando mais em cima ou mais embaixo. Espátula reta, para que o teu bolo fique retinho, tá? E a gente sempre puxa a espátula na parte de trás, porque sempre fica a emendinha do bolo, tá bom? Ó, só sai o excesso, tá? E aí, a gente já tem a nossa textura. Eu poderia usar uma infinidade de texturas aqui. O efeito só mudaria mesmo o modelo, né? Mas o efeito é o mesmo, tá? O trabalho é o mesmo. E aí, para fazer as minhas quinas, eu tenho que usar uma espátula limpa, certo? Eu não posso vir com essa espátula suja, por quê? Porque senão, quando eu passar aqui, aí vai ficar uma rebarbinha com o chantininho que já tava aqui sujo, tá? Então, eu tenho que vir com ela limpa, bem limpinha, sem excesso de nada, para não ficar nenhuma rebarba. Como que eu faço as quinas perfeitas? Primeiro, você vai precisar de uma espátula que você se sinta confortável para trabalhar com ela, tá? Tem umas espátulas muito grandes que eu já mostrei lá na primeira live de materiais para vocês, que eu acho ela extremamente desconfortável para fazer quinas, porque ela é muito pesada, muito grande, ela pega aqui as duas laterais do bolo. Então, quando eu passo aqui, ela já arranca ali onde não é para arrancar, tá? Então, usa uma espátula que você se sinta confortável. Depois disso, você vai deixar o bolo aqui na altura do seu olho, tá? Agora, sempre de baixar e ficar com o bolo na altura do meu olho. Porque se eu estiver olhando aqui de cima, eu só vou enxergar daqui de cima, não vou enxergar se ficar alguma rebarba aqui na lateral, tá? Então, eu deixo o bolo aqui na altura do meu olho e vou vir com a minha espátula e passar. É só passar de qualquer jeito? Não. A gente vai passar a espátula no mesmo ângulo, tá? Sempre entreaberta, nunca completamente encostada, senão vou arrancar o que eu não quero arrancar. E também não é completamente reta, senão vou arrancar mais do que eu deveria, tá? Espátula sempre entreaberta. Você vai perceber que quando eu tirar, que só vai tirar dessa ponta pro centro da espátula. Essa outra ponta sai limpa, porque ela não encosta, tá? Então, começo sempre pela parte de trás do bolo, venho na altura do meu bolo e tiro. Ó, tá vendo que ela só vem até a lateral? Aqui que veio mais era onde tinha uma quina muito alta. E aqui é um outro ponto, tá? Se você deixar essa quina muito alta, essas quinas imperfeitas, ela vai te dar mais trabalho de fazer essas quinas bem perfeitinhas, tá? Então, quanto mais baixinhas elas ficarem, melhor. Se ficar muito excesso de quinas, eu venho, tiro o excesso, espatulo a lateral de novo para subir o mínimo possível, tá? Então, eu venho mais uma vez e faço o mesmo processo. Sempre vou voltar com a espátula limpa, tá? Eu nunca volto para fazer a próxima quina com a espátula suja. A espátula sempre limpa, porque senão vai ficar rebarba onde não é para ficar, tá? A gente só vai tirar o excesso do que tá subindo aqui. E aí, paciência e vai fazendo isso. Nem sempre vai ficar bom de primeira, tá? Às vezes eu demoro, faço as quinas 2, 3 vezes para ficar do jeito que eu gosto. E quanto mais você praticar, mais fácil vai ser para você fazer, tá? Então, você vai fazer, provavelmente, a primeira vez que você for tentar, com as técnicas que eu tô te ensinando, não vai ficar perfeito de primeira. Isso não quer dizer que você não sabe ou que a técnica não dá certo pra você. Você só precisa treinar mais, tá? Eu não consegui fazer quinas perfeitas logo. Eu demorei bastante pra aprender. Mas tudo é questão de treino, tá? Vou tirando e vou limpando a minha espátula pra poder voltar. Tem problema voltar com a espátula molhadinha do pano? Não tem, tá? É até bom que ela dá uma umedecidazinha aqui no nosso chantininho. E aí, eu sempre levo até o centro do bolo, tá? Não vou até a outra ponta, não. Só até o centro do bolo. E aí, eu vou começar a ver agora se tem algum lugar que tá um pico mais alto do que o restante do bolo, tá? E aí, se eu ver esse lugar, eu venho
e baixo, tá? Para que fique tudo da mesma altura. E eu vou fazer isso quantas vezes eu precisar, tá? Aqui ele já tá bom, só falta esse picozinho aqui. E aí, o que acontece? Se você precisar de um topo extremamente liso, o que você vai fazer? Você vai aquecer a espátula e aí, com a água quente, eu vou molhar a minha espátula, tá? Depois eu seco ela pra vir com ela morninha e passar no meu bolo. Porque o que acontece? Essa espátula morninha, ela vai dar essa selada no meu bolo, tá? Ele meio que vai derreter o chantininho superficialmente, então ele vai ficar bem lisinho, bem brilhoso, tudo certinho, tá? Seco, tá? Pra ela não ir com excesso de água. E eu vou passando delicadamente aqui no meu bolo pra deixar esse chantininho mais lisinho, tá? E aí eu tiro pra não sujar a água, tiro o excesso do Perfex e volto a espátula para esquentar. Alguns trabalhos mais delicados, tem certos temas ou certos tipos de bolos, modelos de bolos que exigem que a gente tenha um topo perfeito, lisinho, tá? Principalmente quando o bolo não vai ter nenhum topo de bolo, nem flor, nem nada. Então, é interessante que a gente deixe ele bem lisinho. Então, essa técnica ajuda bastante nesses casos, tá?